Olha, você não vai acreditar no que acontece neste episódio. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Voltando no passado, Ali volta do Nepal e visita Seinep. Todos estão reunidos no quarto para ouvir o médico que virá dar notícias sobre o estado dela. Duru comenta que Sinan não deixou sua irmã um dia sequer sozinha. No consultório, o médico informa que as atividades cerebrais de Seinep estão aumentando e todos ficam muito felizes com a notícia. Do outro lado, enquanto sai do hospital, Sully pergunta para o Sendiz de onde ele tirou dinheiro para pagar as despesas, e ele responde mandando ela se alegrar que ele conseguiu e ponto final. Ali e Sinan conversam no corredor do hospital. Sinan revela que agora faz somente trabalho de instrutor por conta de tudo que deu errado na investigação. Ali diz que sente muito por isso, mas Sinan diz que não sente e que faria tudo de novo se fosse preciso, mesmo porque agora pode dedicar tempo para Seinep. Sinan diz que o lugar que ele quer passar o resto da vida é ao lado dela. Ali fica sem graça e percebe que perdeu a mulher que também ama, só que em segredo. Sully, Meleque e Sendiz chegam em casa direto do hospital. Sully diz que preparará um chá e vai assistir TV para descansar as pernas. Mas Sendiz corta a alegria dela, avisando para a esposa empacotar suas coisas porque terão que fugir essa noite. Ele pergunta de onde que Sully acha que ele tirou o dinheiro para pagar o hospital. Sendiz sai andando e deixa ela falando sozinha. Meleque pergunta se vão embora mesmo, e a mãe responde que não tem a menor ideia. As duas entram para empacotar as coisas. De volta a Istambul, Gonu está cuidando das flores e conversando com a sogra quando Turna chega desesperada batendo na porta. Gonu fica muito feliz em ver a menina, mas ela conta com tristeza que sentirá muita falta da senhora Gonu, porque está indo embora e nem sabe para onde. Gonu escreve o endereço dela para dar para Turna, pedindo para a menina escrever uma carta assim que puder. Ela sugere também dar o endereço de Seinep, mas Turna recusa com tristeza, dizendo que Seinep não a procurou mais e que isso significa que a mãe não ama mais ela. A coitadinha nem imaginava que Seinep estava em coma aquele tempo todo. Gonu fica arrasada ao ver o sofrimento da criança e pede para Turna não chorar, com o coração na mão. Ela garante que não deixará a menina sozinha. Alguns dias depois, Meleque escreve uma cartinha para a senhora Pateta avisando que se mudaram, passa o endereço novo e conta que está ansiosa pela chegada do irmãozinho Hassan. Ela reafirma que já está com muitas saudades de Gonu. No hospital, Seinep ainda está em coma. Gonu conta para Caide que viu Turna e que eles estão indo embora de Istambul. Caide fica preocupada e liga para Sully, mas o celular está desligado. Ela diz que se encarregará de descobrir tudo e que informará Gonu se tiver alguma novidade. Na janela de casa, Meleque vê o carteiro passando. Corre até ele e oferece as poucas moedinhas que tem para que ele entregue sua carta. O carteiro recusa as moedas e promete que irá entregar para ela. Meleque agradece feliz, enquanto Sully observa tudo da janela, desconfiada. E olha a maldade. Sully sai na rua, vê Meleque correndo lá longe e aproveita para ir atrás do carteiro e exigir a carta de volta. Quando Sully lê a carta e descobre para quem era, ela rasga, amassa e joga fora o que sobrou. Gonu nunca recebeu a cartinha da menina. Um mês depois, e sem nenhuma notícia de Turna, Gonu pergunta para o carteiro se não há mais nenhuma carta para ela. O carteiro nega e deixa Gonu preocupada. Sinan conversa com seu colega policial para tentar descobrir o que aconteceu com Turna. A polícia já sabe do roubo de Sendiz, e Sinan é informado que tanto Sully quanto Sendiz desativaram seus números de telefone. Ele pede para que o amigo siga procurando por eles, mas que tenha cuidado para não se prejudicar também. De volta ao hospital, Sinan fala para Seinep que comprou um anel de compromisso e que assim que ela despertar, vai pedir ela em casamento. Ele sai e Gonu chega para ficar com Seinep. A mãe implora que a filha desperte, com muita tristeza.
Numa tentativa desesperada de ajudar, ela inventa que foi a um parque com Turna e conta toda uma história, para ver se isso estimula Zeynep a acordar. Enquanto isso, na vida real, a menina sofre em casa com o padrasto violento, tentando proteger seu irmãozinho que ainda nem nasceu. E então acontece o milagre. Quando Gonu diz que Turna mandou dizer que ama muito sua mãe e que ela não deveria se preocupar com ela, Zeynep se mexe na cama. Gonu percebe e começa a gritar, chamando um médico desesperada, explodindo de felicidade, porque Zeynep finalmente está acordando. E olha que incrível! Longe de lá, Turna escuta os passarinhos cantando nesse exato momento e sorri olhando para o céu. Sinan é avisado, volta correndo e vê Zeynep já de olhos abertos, mas ainda confusa. Em pouco tempo, toda a família já está lá, todos muito alegres pelo despertar de Zeynep. E aí vem a pergunta que todos temiam: onde está Turna? Caide mente dizendo que ela está bem e está fora da cidade. Gonu ajuda na mentira, dizendo que deve ser por causa do novo trabalho da Sully. Caide pede que a filha se recupere, que logo vai trazer Turna para elas se verem. Sinan observa a mentira incomodado e já no corredor diz que não é boa ideia mentir para Zeynep, considerando que ele procura a menina já faz um mês sem sucesso. Caide se justifica, dizendo que não pode preocupar a filha com uma notícia tão ruim nesse momento delicado de recuperação. Na casa da Sully, Sendiz faz as malas para fugir mais uma vez com medo de ser preso. Sully implora para o marido não abandoná-la tão próximo do parto, mas ele deixa claro que não se importa e que deveria ter feito isso antes. Ele vai embora e deixa Sully chorando apavorada. Um mês depois, Zeynep já está melhor no hospital e diz para Ali que seu livro é fantástico e que ele deveria publicar o quanto antes. Sinan entra no quarto nesse momento e sente ciúmes. Quando Ali sai, ele e Zeynep começam a conversar e ela conta as coisas que se lembra enquanto estava em coma. Sinan lia muitos livros para ela. Zeynep pergunta então se tinha algum com um pedido de casamento. Sinan admite que não era a história e Zeynep diz que se recorda bem. Sinan diz que não sabe nem o que aconteceria com ele se ele conseguisse ouvir a resposta que deseja. Mas nesse momento, eles são interrompidos por Caide e a resposta fica para depois. Na loja de Gonu, ela reclama que já faz um mês que está sem telefone e os técnicos dizem que é uma manutenção geral e que vai demorar mais uma semana para consertar. Bem nessa hora, Meleque pega o celular da mãe escondido e tenta ligar para Gonu, mas claro, não consegue por causa da manutenção na linha. Sully aparece e começa a se xingar, dizendo que é uma idiota e que jamais deveria ter confiado no Sendiz. Elas não têm nem pão para comer. Meleque sugere pedir ajuda para Caide, mas Sully grita que prefere morrer de fome e diz para Meleque não se atrever a ligar para essa mulher. E olha a crueldade. Sully joga na cara da menina que ninguém veio buscar ela e que a tal senhora pateta nem respondeu à carta que ela escreveu. Meleque fica paralisada pela dor da rejeição e pelos absurdos que a mãe continua falando. Zeynep conversa com sua mãe no hospital e conta do pedido de casamento de Sinan, mas é firme em dizer que só vai aceitar o pedido quando reencontrar a Turna. No escritório, um detetive informa para Caide que Meleque desapareceu sem deixar rastros, mas a pedido dela, ele diz que estenderá as buscas e fará tudo o possível para encontrar a menina. Depois que o homem sai, Caide desabafa com Ganzi, que já não sabe mais o que fazer, que Zeynep pergunta da menina a cada minuto. Ganzi admite friamente que queria que Turna nunca tivesse aparecido na vida de Zeynep. Alguns homens vão até a casa de Sully e entregam uma camisa ensanguentada do Sendiz. Eles avisam que o esposo dela está com eles e que ou ela paga o que ele deve ou Sendiz morre. A pedido de Meleque, Sully se negou a ligar para Caide, mas agora, para salvar Sendiz, ela liga rapidinho pedindo dinheiro. O chefe de Sinan chama ele na delegacia e diz que pressionou seus superiores para conseguir que ele volte ao posto de delegado, porque a polícia precisa muito de mentes como a dele.
Na fisioterapia, Zeynep está evoluindo mais a cada dia, já dando seus primeiros passos sem apoio. A fisioterapeuta fica chocada, dizendo que ela é a paciente que se recuperou mais rápido que ela conhece. Zeynep explica que precisa ficar boa o mais rápido possível. Ela está ansiosa para encontrar a filha. Caide vai se encontrar com Sully, que diz que precisa de muito dinheiro. Caide pergunta se é Cendiz outra vez e diz que esse homem está tornando a vida de Sully e de Meleque insuportáveis. Sully, sendo grossa com quem a ajuda, como sempre, responde que pediu dinheiro e não conselhos. E agora vem a proposta mais chocante. Caide garante que vai dar o dinheiro que Sully quiser, mas com uma condição. Sully deve visitar Zeynep e dizer que Meleque está morta. Caide explica que não há outra maneira de separar Zeynep de Meleque e que se ela pensar que a menina morreu, vai voltar a viver a própria vida e deixar Sully em paz. De volta aos flashbacks, Ali sai de um restaurante com Duru totalmente embriagada quando um táxi passa molhando os dois. Duru cai na gargalhada e tropeça. Ali a segura e os dois se beijam apaixonadamente. Na manhã seguinte, eles tomam café juntos e Duru pressiona Ali para que a partir de agora estejam juntos de verdade. Na casa de Sully, ela anda nervosa de um lado para o outro e liga para Caide avisando que aceita o acordo. Caide fica aliviada e começa a explicar o plano de forjar a morte da Meleque. A condição é que, para receber o dinheiro, Sully tem que aparentar realmente ser uma mãe que perdeu sua filha e que ela deve dizer que nunca mais quer ter contato com a família de Zeynep. E aqui é onde começa todo o absurdo. Caide diz que, para a história ser perfeita, vai providenciar até um túmulo falso para Meleque. Sully garante que fará tudo o que for necessário, mas exige a transferência do dinheiro. Ganzi surpreende a mãe aparecendo na sala e diz que escutou tudo. Caide fica preocupada, mas Ganzi avisa que entende por que a mãe está correndo esse risco e que a apoiará em tudo que ela decidir, inclusive nessa mentira. Sully vai até o banco e retira o dinheiro. Quando Caide liga, ela confirma que recebeu e avisa que fará o que foi combinado. Enquanto isso, Sinan conta para a família que a recuperação de Zeynep deve ser rápida, porque seus músculos não se debilitaram tanto durante o coma. Todos ficam muito felizes, mas Ali levanta uma questão importante. O que vão fazer com relação à Turna, já que até agora não acharam a menina? Gonu se preocupa, lembrando que Zeynep pergunta pela filha a todo momento, e eles não sabem mais o que dizer. Caide chega no corredor e solta a bomba que já vimos anteriormente. Ela mente que Turna sofreu um acidente e morreu. Gonu, ainda chorando muito, decide contar imediatamente para Zeynep para não prolongar o sofrimento dela. Em casa, Sully está ansiosa, sem notícias de Cendiz ou do bandido que está com ele. Meleque se preocupa e pergunta se a mãe conseguiu o dinheiro, mas recebe como resposta que ela não deve se meter. Sully começa a chorar, dizendo que não pode viver sem Cendiz, e de repente começa a sentir dores fortíssimas. Meleque corre até ela e pede para irem ao hospital, mas Sully manda ela se calar, porque não irão agora. Ela só se preocupa com Cendiz e ninguém mais. No quarto de Zeynep no hospital, ela recebe com muito sofrimento a notícia da morte de Turna. Ao mesmo tempo, bem viva, a coitadinha está ajudando a mãe em trabalho de parto em casa. Duas vizinhas estão ajudando e, depois de muito esforço, o bebê Hassan nasce para a felicidade de Meleque. Mas tem um problema. As vizinhas percebem que o bebê não está respirando e, depois de algumas tentativas, acreditam que ele está morto. Meleque pega o irmãozinho no colo e implora para ele não partir, dizendo que crescerão juntos e que ela lhe mostrará as nuvens e os pássaros. E olha que impressionante o que acontece. Hassan começa a chorar. As vizinhas ficam chocadas, considerando um milagre ele estar vivo, e colocam o bebê nos braços de Sully, mas claramente só Meleque se importa com o bebê. Um mês depois, Zeynep teve alta e está diante de um túmulo com o nome de Meleque,
e chora com uma dor dilacerante, dizendo que não vê mais sentido em viver sem a filha. É uma cena muito triste. Sinan se aproxima e garante que sempre estará ao lado dela. Na delegacia, o chefe comunica a Sinan que pediu a readmissão dele como delegado, mas infelizmente o pedido foi negado por conta das infrações graves que cometeu, e ele ficará somente com serviços burocráticos. O chefe diz que Sinan pode ficar nesse cargo por alguns meses e depois solicitar a reavaliação, mas ele não aceita a humilhação e se demite ali mesmo. No quarto de Seinap, Caide avisa que Sully está ali e cinicamente diz que ela não precisa receber se não quiser. Seinap diz que foi ela mesma quem chamou e pede para entrar. Sully entra e fica surpresa ao ver o estado de Seinap, deprimida, chorando e sofrendo muito. Sully ameaça sair, mas Seinap implora para ela ficar e pede desculpas por estar assim. Sully diz que ela é inocente e não tem culpa de nada, quase assumindo a sacanagem que estão fazendo com a pobre coitada. Zeynep chora muito, lembrando o quanto amava Turna e como que por outro milagre, Sully sente a dor dela e tenta consolar Zeynep, pedindo para ela se acalmar. Ela é fria em dizer que a vida é assim mesmo e todo mundo vai embora um dia. Zeynep pede para não falar assim. Desconfortável com a palhaçada que estão fazendo, Sully avisa que tem que ir, mas antes de sair, diz que Meleque ia querer que ela estivesse bem e que também a amava muito. No corredor, Caide espera por Sully e pergunta se Zeynep suspeitou de algo. Sully, ainda muito impactada com o estado de Zeynep, responde com desprezo que não entende que tipo de ser humano ela é. Caide ignora e avisa que, como combinaram, Sendiz não pode saber nada sobre o acordo. Sully garante que ele não saberá e, ao sair, deseja que Deus perdoe Caide pelo que está fazendo com a própria filha. As vizinhas de Sully comentam como Meleque fala como uma adulta, mas é só uma criança cuidando de outra criança. Elas dizem que a menina é um verdadeiro anjo, mas se preocupa com todos, menos com ela mesma. Do nada, Sendiz finalmente aparece na porta de Sully. Ela corre para abraçá-lo aliviada e eufórica, mas muda rapidamente para raiva, cobrando satisfações pelo sumiço e por ter deixado ela sozinha no parto do bebê. Sendiz diz para ela ter calma, que ele explicará o que aconteceu. Melek chega com o bebê bem nessa hora e fica em choque ao ver esse traste de volta. Sendiz conta para Sully que aqueles animais quase mataram ele por causa das apostas e pergunta como ela conseguiu tanto dinheiro para pagar a dívida. Sully mente que foi a mãe dele que mandou e ele acredita. Ele decide finalmente ir ver o seu filho e pergunta o nome do bebê. Melek responde que é Hassan e não deixa ele se aproximar, dizendo que o irmão dela não será acordado. Sendiz ri e fala para a esposa que a menina está desafiando ele. Sully responde que, evidentemente, alguém a encorajou a isso. Na casa de Caide, a fisioterapeuta informa que Zeynep não está se esforçando para nada, que no começo estava muito motivada e que ela tinha certeza que Zeynep se recuperaria, mas agora, ao invés de melhorar, está regredindo. Caide chora se sentindo culpada pela situação que ela mesma provocou. Sinan chega com um buquê de flores e se inteira do que está acontecendo. Ele entra no quarto de Zeynep, fazendo ela se levantar, e leva ela para um local alto diante do mar. Sinan diz que quando duas pessoas se amam, elas se assemelham, seus corações batem no mesmo ritmo, um sente o que o outro sente, e que finalmente os dois se convertem em um. Ele completa: Zeynep, estamos diante de um precipício. Se você quiser, podemos dar esse passo agora e tudo terminará. É sua decisão. Ele lembra todas as coisas que ainda podem viver juntos, mas Zeynep lembra a ele que Turna se foi, e essa dor é muito grande dentro dela. Sinan diz que essa dor nunca vai sarar, e que ele não pode prometer que serão felizes o tempo todo, mas que promete que eles terão uma razão para viver, e que cuidarão um do outro. 6 meses depois, Sinan e Zeynep já estão casados, e ela demonstra estar se recuperando pouco a pouco. No escritório da empresa de segurança onde Sinan trabalha, um colega avisa que chegaram imagens de câmeras de segurança de um cliente novo para revisão.
Sinan começa a assistir às filmagens e olha a revelação. Ele vê Meleque, Sully e Sendiz passando na gravação. Sinan pergunta de quando são essas imagens e fica em choque quando percebe que são recentes. Ele vai até o cemitério e, em conversa com o administrador, descobre que não há registro de funeral para o túmulo de Turna, logo está vazio. Sinan pergunta quem comprou o túmulo e descobre que foi Caide Gunês, sua sogra. Sinan vai até Caide e pergunta se ela se dá conta da barbaridade que fez. Caide se defende dizendo que precisa ser mãe para entendê-la. O genro pergunta que classe de mãe destrói a vida da filha dessa maneira. Caide responde que fez o que fez para proteger a filha e tentar livrá-la de tantos problemas. Ela diz que se arrependeu e se questionou muitas vezes, mas que não pode voltar atrás para não arriscar perder Zeynep. Sinan garante que ela vai perder a filha de todo jeito quando Zeynep descobrir, mas Caide ameaça dizendo que ele também a perderá, pois Zeynep terá que escolher entre o casamento e Turna. Sinan concorda que talvez ela tenha razão, mas de todo modo, Zeynep deve saber a verdade imediatamente. Ele chega em casa procurando pela esposa, desce as escadas e encontra Zeynep desmaiada, caída no chão. Já no hospital, Zeynep acorda e tranquiliza o marido dizendo que se sente melhor e não há nada para se preocupar. Sinan conta que o médico acredita que o estresse, o cansaço excessivo e a falta de vitaminas provocaram esse desmaio. Zeynep reafirma que está bem e pede para ele não se preocupar. Ela diz que já aceitou que Turna não está mais aqui e que precisa que eles tenham um novo começo juntos. Ela sugere que adotem um filho. Sinan aceita, mas olha para ela com frustração e culpa. Agora ele sabe que Turna está viva, mas não pode contar naquele momento, por causa da fragilidade da saúde dela. E agora vem o momento mais devastador desse capítulo. Na casa de Aicel, finalmente voltando para o tempo atual, Zeynep descobre que Turna está viva e a menina sai correndo. O choque é tão grande que Zeynep desmaia e Gonu tenta acudir, chamando a senhora Aicel para ajudar. Turna corre para o meio do mato, onde chora muito depois do encontro traumático com a mãe do coração. Gente, preparem os lenços, porque o reencontro entre Zeynep e Turna finalmente acontece. Mas não do jeito que a gente esperava. Fica até o final para descobrir qual será a reação da menina. A gente volta para o restaurante onde Sully canta. E olha só quem tá lá fora. Sendiz, fervendo de raiva, prometendo que vai mostrar o que acontece com quem age pelas costas dele. Ah, tá, porque ele é um santo, né? Enquanto isso, lá dentro, o Haidar bate o pé. Não quer mais saber de Sendiz ali. Sully se joga nos pés do patrão, implorando mais uma chance. Jura de pé junto que nunca mais vai ter confusão. O patrão cede, mas deixa o recado bem claro. Se aquele homem aparecer de novo fazendo barraco, ela tá na rua na mesma hora. Sully sai toda aliviada e, pumba, dá de cara com Sendiz. Ele agarra o braço dela com tudo e joga dentro de um táxi. Começa o show de horrores. Ele grita que ela mentiu, que não foi buscar vacina nenhuma. Sully está apavorada, tentando inventar uma história qualquer, mas o monstro não acredita em nada. Ainda ameaça que, se descobrir alguma coisa entre ela e o Haidar, vai acabar com tudo. O taxista, completamente chocado com a cena, pergunta pela segunda vez: Afinal, para onde vocês vão? Sendiz manda o cara calar a boca e ligar logo o taxímetro. Clima tenso demais. Enquanto isso, na casa da Aicel, a Gonu e a vizinha estão desesperadas tentando acordar Zeynep, que continua desacordada no sofá. Quando ela finalmente volta a si, começa a falar de um sonho super real, onde ela via a Turna bem ali, na frente dela. Gente, ela conta que até ouviu a menina chamando Gonu de Senhora Pateta. Tava tudo tão vívido que ela achou que tinha pirado de vez. Aí, a Gonu fica ali, parada, com aquela cara de quem vai chorar a qualquer momento. E é óbvio que Zeynep percebe, né? Ela olha para a mãe e exige: fala alguma coisa. E aí vem a bomba. Gonu respira fundo e solta. Não foi sonho não, filha. Turna tá viva.
Gente do céu! Seinep surta de felicidade. Fica repetindo sem parar: minha filha tá viva, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas aí, do nada, cai a ficha. Peraí, a Gonu sabia de tudo esse tempo e não contou nada. Antes da mãe conseguir abrir a boca para se explicar, Seinep já parte pro ataque. Cadê a Turna? Onde ela tá? Gonu confessa que a menina fugiu. Pronto, Seinep sai correndo feito louca atrás da filha. Corta para a floresta. Turna tá lá escondida quando um cachorro late e assusta a menina. Ela sai correndo, com medo. Seinep chega na casa da Sully e começa a bater em todas as portas e janelas, gritando o nome da Turna. Dá um desespero. Ela não consegue entender por que a menina fugiu dela. Gonu aparece, tentando explicar que Turna é só uma criança confusa e assustada, mas Seinep não quer nem saber. Manda a mãe se afastar, acusa ela de traição por ter escondido a verdade e deixa bem claro: não vem atrás de mim. Sai correndo de novo atrás da filha. No táxi, a baixaria continua. Sendiz ameaça estrangular Sully se ela não falar a verdade. Ela grita explicando que o Haidar só pediu para manter ele longe por causa daquela cena ridícula da outra noite, que ela só estava tentando defender ele. Mas o imbecil não escuta nada, fica insistindo que o patrão quer roubar a mulher dele. Parte para cima de Sully com tudo. O taxista já viu que a coisa tá feia. Ele para o carro no acostamento e manda Sendiz descer agora, senão vai chamar a polícia. Sendiz tem a audácia de perguntar quem ele pensa que é para se meter entre ele e a esposa. O covarde dá um tapa na cara do motorista. O homem sai do carro revoltado com um pedaço de pau na mão para se defender. E olha o que esse monstro faz. Dá uma cabeçada no taxista, joga ele no chão e começa a espancar o coitado com o próprio pau que ele estava segurando. Sully fica ali gritando, desesperada com o bebê no colo, mas não adianta nada. Seinep corre pelo bairro todo, olhando para todos os lados, mas não encontra a filha. Aisel comenta que não entendeu nada e pergunta se a moça que desmaiou achava que Meleque estava morta. Gonu confirma e a vizinha inconformada pergunta quem inventaria uma história assim. Isso faz com que Gonu lembre imediatamente, liga correndo para Caide para tentar evitar mais problema e solta logo: Seinep descobriu tudo. Caide quer saber como foi que isso aconteceu. Gonu explica que a filha seguiu ela até lá, viu a Turna, mas elas nem conversaram porque a menina saiu correndo. E olha a cara de pau. Caide começa a jogar toda a culpa na Gonu, como se não tivesse sido ela mesma que inventou essa mentira toda. De repente, no meio da ligação, Caide começa a passar mal, perde os sentidos e cai no chão. Ganzê corre, ampara a mãe apavorada, pega o telefone e avisa a Gonu que vai chamar a ambulância. Na rua, Meleque está sentada no chão, perto de uns meninos vendedores, cansada até para falar. Passa uma mulher e deixa uma esmola para ela. Meleque acha que a moça deixou cair sem querer e sai correndo atrás para devolver. Coração puro demais essa menina. Só que os moleques ficam com raiva, vão atrás dela gritando que estão dando dinheiro para ela e para eles não. Um deles empurra Meleque com tudo. A menina cai no chão. E nessa hora, olha só quem aparece: Seinep. Ela vê a menina caída, corre, pega nos braços e começa a chorar desesperada, dizendo que não acredita que ela está viva. Meleque fica ali paradinha, sem reação. Os meninos começam a exigir o dinheiro. Seinep dá o próprio dinheiro dela só para eles deixarem elas em paz. Quando ela se vira, a menina já sumiu de novo. Seinep fica sem chão. Por que Turna continua fugindo dela? Caí elevada de ambulância ainda inconsciente, com Duru e Ganzi chorando, implorando para a mãe não morrer. Seinep ainda está correndo atrás de Turna quando Ganzi liga e fala que a mãe delas está morrendo. Seinep não consegue acreditar no que está ouvindo. Ganzi conta que Caide infartou, teve uma parada cardíaca e que agora estão indo para o hospital. Sendiz é preso pela agressão e olha a cara de pau da Sully.
Ela mente para o policial dizendo que a culpa foi do taxista, que ele atacou primeiro, que o Sandy só estava defendendo ela porque o homem ia bater nela. Gente, vocês acreditam? O coitado do taxista apanhou defendendo ela e ela ainda fala contra o rapaz para proteger aquele monstro. Por sorte, o policial não é trouxa e não dá bola para ela. Sendiz ainda manda uma ironia. Aproveita para ficar famosa enquanto eu tô preso. E depois de tudo que ela já sofreu na mão desse cara, Sully fica ali gritando que não existe outro homem no mundo para ela. Tá de brincadeira, né? Zeynep chega correndo no hospital e encontra as irmãs. Ganzi conta que o coração da Caide parou, mas conseguiram reanimar ela ainda em casa. Gonu aparece perguntando por Caide. O clima muda na hora. Tá sobrando tudo para Gonu, sendo que ela foi a última a saber sobre Turna. Zeynep quer saber com quem Caide estava falando no telefone no momento do infarto. Ganzi olha para Gonu e mente. Diz que não sabe, que foi só coincidência. Gonu se sente tão deslocada que vai sentar longe. Enquanto isso, Sully ainda está na delegacia com o bebê chorando sem parar. O policial pergunta o que ela espera ali. E olha só a resposta dela. Tô esperando o homem da casa. Sério? Que homem da casa é esse? Ele avisa que Sendiz não vai sair tão cedo, pede para ela pensar no bebê que está sofrendo ali. Sully responde com malcriação que eles não pensaram no bebê quando prenderam o pai dele. O policial perde a paciência e expulsa ela antes que vá presa também. Sinan chega e encontra Gonu sozinha. Ela conta que Zeynep descobriu que a Turna está viva. Em seguida, o médico dá a notícia boa. Caide está bem, não vai ter sequelas e ficará em observação, mas em 1 ou 2 dias terá alta. As irmãs se abraçam aliviadas. Zeynep puxa Sinan para contar em particular. Turna está viva. E olha o Sinan fazendo aquela carinha de surpreso, sendo que ele sabe disso há meses. Poxa, Sinan, vai deixar a Gonu levar toda a bronca sozinha mesmo? Zeynep conecta os pontos. Percebe que Gonu estava agindo estranho e não era por causa da saúde dela, não. Era por causa da Turna. Diz que precisa ir falar com a filha agora. Sinan tenta acalmar ela, pede para pensar antes de agir. Fala que vai buscar um café. Mal ele vira as costas, Zeynep já se mandou atrás da filha. Antes de sair, ela fala com Ganzi que tem certeza que foi a Sully quem inventou que a Turna tinha morrido. O problema é que ela não percebe que a Ganzi não está nem um pouco surpresa com a notícia. Sinan vai conversar com Gonu, que está arrasada. Eles observam como uma mentira puxa outra mentira. Gonu desabafa que Zeynep nem olha mais na cara dela. Aí o Sinan solta uma bomba. Pede para ela não se sentir culpada, porque se tem alguém mais culpado, é ele, que já sabia da verdade há meses atrás. Gonu fica em choque. O telefone de Sully toca e acorda ela. É a Ganzi avisando que Zeynep descobriu tudo e tá indo para lá agora. Sully, estúpida como sempre, pergunta com ironia: Ah, é? E o que eu faço? Construo uma barricada na rua? Ganzi pede só um favor, que Sully não conte nada para Zeynep sobre o envolvimento da Caide, porque o coração dela não vai aguentar ser desprezada pela filha. Sully começa drama que não tem nada a ver com os problemas deles, que nem sabe o que vai comer e o marido está preso. Ganzi vê a brecha e faz a proposta. Ela tira o Sendiz da cadeia em troca do silêncio de Sully. Óbvio que ela aceita na hora e fica quietinha ouvindo o combinado. Em instantes, Zeynep bate na porta. Sully abre com aquela cara de pouco caso de sempre. Vim falar com a Turna. Sully corrige na lata. É Meleque e ela não tá aqui. Zeynep invade a casa procurando a menina em todo canto, desesperada. Sully grita que vai chamar a polícia. Zeynep explode. Como você pôde mentir que ela estava morta? Você tirou ela de mim. Sully grita de volta que não tirou nada de ninguém, que Zeynep não é mãe da menina e que isso é o karma dela por ter sequestrado a Turna e feito ela sofrer. Como se ela tivesse sofrido de verdade, né? Zeynep percebe, foi vingança.
Sully, seguindo o script combinado com Ganzi, confirma que fez isso para se livrar dela, porque Zeynep é pior que um pesadelo na vida delas. Zeynep deixa claro, não sai dali sem falar com a Turna. Sully perde a cabeça e empurra ela para fora de casa, xingando de louca. E aí, lá fora, acontece o que a gente estava esperando o episódio todo. Zeynep dá de cara com Turna. Ela vai caminhando em direção à menina com os olhos cheios de lágrimas e se ajoelha na frente dela. Tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Zeynep começa a explicar com a voz trêmula que jamais quis abandonar ela, que estava muito doente, em estado gravíssimo, e por isso pediu para a menina se afastar para não sofrer. Conta que ficou dormindo meses depois da cirurgia, que assim que acordou perguntou por ela, mas disseram que tinha ido embora para bem longe. Meleque tá ali parada, com aquela cara fechada, zero emoção, nenhuma reação. Zeynep pede desculpas por tudo que elas perderam, garante que nunca quis se afastar dela. E aí vem o golpe que destrói tudo. A menina olha para ela e fala, fria como gelo: "Meu nome não é Turna, é Meleque." Sully observa aquela cena toda com um sorrisinho de satisfação. Meleque deixa Zeynep ali, ajoelhada no chão, chorando desesperada, e entra para dentro de casa. Sully manda o recado final: "Até nunca mais, professora Zeynep." Zeynep está completamente arrasada, destruída. Dentro de casa, Sully parabeniza Meleque pelo que ela disse para Zeynep, mas a menina responde com tristeza que só veio buscar fraldas para o Hassan. Sully manda ela esperar aquela maluca sair e vai para a cozinha. E aí, gente, Meleque fica sozinha e desmorona, chorando, sentindo o peso de ter rejeitado a mãe que ela tanto ama. Comente aqui embaixo, por que será que Meleque fez isso? Na cozinha, Sully já está no telefone com Ganzi. Minha parte eu já fiz, agora você cumpre sua parte e tira o Sendiz da cadeia. Lá fora, Zeynep está aos prantos quando Sinan chega de carro. Ela conta, chateada, que Meleque não quis saber dela. Sinan pede para Zeynep ter paciência e dar um tempo para a menina processar tudo. Ele sugere até que talvez Sully tenha virado uma boa mãe. Até parece. Zeynep não responde e pede para irem para o hospital, porque ela quer estar lá quando a mãe acordar. Na delegacia, Sendiz finge para o policial que está preocupado com a mulher e os filhos e consegue fazer uma ligação. Sully atende e ele muda o tom, acusando ela de estar cantando no bar enquanto ele está preso. Ela diz que inventou uma desculpa para não ir trabalhar e que é para ele parar de falar besteiras. Sully diz que graças a ela ele será solto e mente dizendo que foi porque conversou com o taxista e convenceu ele a retirar a queixa. Sendiz não consegue acreditar, mas ela garante que no dia seguinte vão estar juntos. No hospital, Caide acorda e fica feliz ao ver Zeynep. Ganzi tranquiliza a mãe dizendo que foi tudo pesadelo e que está tudo bem. Zeynep diz que precisa contar uma boa notícia. Turna está viva, mãe. Caide finge surpresa total. Ganzi intervém rapidinho, sugerindo que falem disso depois para não deixar a mãe nervosa, e pede para Zeynep avisar a Duru que a mãe acordou. Assim que Zeynep sai, Caide pergunta apavorada o que está acontecendo. Ganzi pede para a mãe não se preocupar e conta que cuidou de tudo. Zeynep não faz ideia de que Caide está envolvida, porque Sully assumiu a culpa sozinha. Caide respira aliviada. No corredor, Zeynep avisa Duru que a mãe acordou. Ela pega o casaco para dar uma volta e passa por Gonu, ignorando completamente. Clima pesado demais. Mais tarde, o celular de Duru toca. É o Ali, perguntando como ela está, sem saber o que tinha acontecido com Caide. Duru conta tudo. Caide infartou, mas está bem e solta a bomba. Turna está viva. Sully inventou tudo. Ali pula da cadeira em choque. Ele duvida na hora que isso tenha sido ideia de Sully, porque tem certeza que ela não tem capacidade de tramar algo assim. O faro jornalístico dele está em dia.
Ganzi pergunta para Duru o que o Ali queria e pede para ela tomar cuidado para não se magoar de novo. Sinan chama Gonu para visitar Caide. Ganzi fuzila Gonu com o olhar como se ela tivesse culpa da palhaçada que a mãe dela inventou. Gonu entra, deseja melhoras e diz que se foi ela quem provocou isso, que Caide a desculpe. Caide responde com hostilidade. Todos estavam felizes até Gonu ir atrás de Turna. Gonu rebate que Turna precisa de ajuda. Caide rebate, furiosa. Ela sempre precisa de ajuda. Veja como estamos agora. Gonu leva a culpa de tudo sem ter. Ela diz que Caide não deve estar se sentindo bem para falar essas coisas. Deseja que ela se recupere rápido e sai. Na casa de Sully, ela observa Meleque cuidando do Hassan e fazendo a obrigação que era dela. Sully diz que Meleque amadureceu muito e elogia a filha por não acreditar nas mentiras de Zeynep. Ela avisa que provavelmente a professora vai voltar e que Meleque tem que desprezar ela de novo. Nem olhar na cara. Aí vem uma surpresa. Sully chama Meleque e Hassan para dormirem com ela, já que Sendiz não vem hoje. Meleque fica surpresa e até feliz com esse carinho tão raro. Do lado de fora do hospital, Zeynep vê uma mãe com a filha e lembra do dia em que Meleque aceitou ser sua filha. Na mesma hora, Meleque também está lembrando desse dia. Na casa de Gonu, a senhora Zeynep fica indignada por Gonu levar culpa sozinha de tudo, sendo que ela descobriu há pouco tempo. Sinan sabia. Caide foi quem inventou tudo isso. Ela repete que não é justo. Gonu diz que não tem o que fazer, que se contar a verdade vai fazer Zeynep ter raiva de todo mundo. Mas concorda com a sogra em pensar em alguma forma de resolver isso. Enquanto Gonu sai para buscar algumas lãs, a senhora Zeynep aproveita para ligar para a neta e colocar um plano em prática. Ela faz um teatro fingindo que está mal, sem conseguir mexer direito os pés e as mãos, completamente sozinha. Zeynep se preocupa e diz que irá para lá imediatamente. A senhora suspira aliviada por ter conseguido. Na delegacia, o guarda avisa que Sendiz está liberado. O canalha ainda tira sarro dos outros presos antes de sair. No corredor, o guarda quer saber o que Sendiz fez para o taxista retirar a denúncia tão rápido e que só pode ter sido muito dinheiro. Sendiz conta que não tem nem o que comer. E nesse momento, a gente vê num flashback o que realmente aconteceu. Um advogado, a mando de Ganzi, entrega um bolo de dinheiro para o taxista, que reluta, mas quando vê a quantidade, acaba aceitando. Mas olha a conclusão nojenta de Sendiz. Sem saber da intervenção de Ganzi, ele passa a acreditar que Sully se prostituiu para conseguir dinheiro para soltar ele. No hospital, Ali visita Caide e, logo depois de desejar melhoras, começa a fazer um monte de perguntas sobre a história de Turna estar viva. Diz que não faz sentido Sully inventar tudo sozinha e que ele, como jornalista, deveria ter suspeitado lá atrás. Caide fica nervosa com a possibilidade dele investigar e descobrir a culpa dela. Antes de ir embora, Ali conversa com Duru no corredor e pergunta o que ela estava pensando quando atentou contra a própria vida. Duru conta que estava muito pesado ficar sem ele. Ali diz para ela nunca mais pensar nisso, que a vida dela é sempre mais importante do que qualquer coisa. Ele escreveu mais uma carta para ela e pede que Duru espere ele ir embora para ler. Assim que ele sai, Duru abre imediatamente e sorri com as palavras dele. Ali encontra Sinan na saída do hospital e conta que já sabe de Turna e que se sente um pouco culpado por não ter desconfiado dessa história. Ele diz que tanto ele quanto Sinan deveriam ter investigado tudo antes. Ali pergunta se ele tem o endereço de Sully porque ele quer muito falar com ela. Sinan, com medo que a bomba estoure para o lado dele, diz que Ali está exagerando. Ele reforça que Zeynep pode resolver sozinha, mas que se precisar de ajuda, ela tem marido e mãe. Agindo como um ciumento, Sinan diz que Ali está sobrando ali e provoca perguntando se o jornalista quer escrever outro livro.
Como irá se chamar? Zeynep 2? Ali não liga para a provocação e avisa que vai achar outro jeito de encontrar Sully. Zeynep chega para ver a avó preocupada. A senhora Zeynep confessa que mentiu sobre estar passando mal e que inventou isso porque queria falar sobre Gonu. Zeynep não quer falar sobre ela, mas ela insiste e conta quase tudo. Ela diz que Gonu é boa demais e aceita a culpa até pelo que não tem, e que ela soube que Turna estava viva há menos de uma semana. Durante esses dias, ela conta que Gonu estava desesperada sem saber como contar isso para a filha. Gonu aparece bem nessa hora. Zeynep revela que a avó contou tudo e pede um tempo para assimilar tudo. Ela pede desculpas e diz que percebeu que a mãe não tem culpa e só queria ajudar. Sinan liga e Zeynep conta que está indo ver Turna de novo. Ele pede para ir junto, nem que for para ficar de longe esperando por ela. Zeynep aceita e eles combinam de se encontrar lá. Na loja de Gonu, Ali entra e escuta ela conversando com a sogra. Zeynep não vai perdoar Sinan se descobrir que ele sabia e não contou nada. É capaz que ela peça até o divórcio. Ali fica em choque com essa informação. Gonu volta para a loja e Ali sai às pressas antes que a veja. Zeynep chega na casa e tem uma lembrança do dia em que Sully disse que Meleque estava morta, especificamente de quando ela disse que Zeynep não devia pedir desculpas, que ela era inocente e os culpados não estavam ali. Nesse momento, Zeynep vê Sendiz se aproximando a pé. Ela se abaixa dentro do carro para que Sendiz não a veja, mas Sendiz estranha aquele carro parado ali e se aproxima para olhar de perto. Ele para bem na frente do carro, olha dos lados e, como não vê ninguém, vai embora, para o alívio de Zeynep. Meu Deus, que tensão nessa cena final! A Zeynep quase foi descoberta por Sendiz. Sendiz chega em casa e Sully o recebe com um abraço exagerado, mas ele fica frio, nem retribui. Cheio de raiva, ele pergunta como ela conseguiu que o taxista retirasse a denúncia. Sully repete a mentira que teve que implorar para o taxista, mas Sendiz grita que não acredita e que acha que é dinheiro de Haider. Sem querer contar a verdade, Sully confirma e diz que pediu adiantamento para o patrão para subornar o cara. Ela completa: "Você deveria estar agradecido." Sendiz reclama que Sully fez tudo pelas costas dele mais uma vez. Sully tenta acalmar ele com um abraço, mas ele rejeita com brutalidade e exige que ela e Meleque façam silêncio porque ele quer dormir. Lá fora, Sinan encontra o carro de Zeynep e entra. Ela conta que todos estão em casa e decide que é melhor esperar até Turna ficar sozinha. A porta se abre, Turna sai e Sully vem logo atrás com Hassan. Zeynep decide seguir eles para ver com seus próprios olhos como a menina está, e Sinan concorda, porque não tem outra escolha. Quando chegam em um parque, Zeynep vê Sully deixando Meleque sozinha com Hassan e avisa que já volta. Zeynep critica Sully, achando um absurdo ela deixar as crianças sozinhas. De repente, Sully volta trazendo um biscoito para as crianças. Com lágrimas nos olhos, ela vê Turna sorrindo, percebe que ela parece feliz e fala para o marido: "Você tem razão, tudo mudou. Ela não é mais Turna, é Meleque." Quando vão saindo, Zeynep tem um mal-estar, sente as pernas falharem e quase desmaia. Ainda bem que Sinan está junto com ela e a lesa para o hospital. Na saída, Zeynep garante que está bem, mas Sinan continua preocupado, dizendo que não é normal desmaiar 2 vezes em 2 dias. Ela diz que passou por muitas coisas nesses 2 dias e para ele ficar tranquilo, porque pelo menos já fizeram os exames. Enquanto isso, Ali olha para o livro que escreveu com a história de Zeynep e decide: ela não merece viver uma vida baseada em mentiras. Na casa de Sully, Meleque brinca com Hassan. Ela pergunta quando vão comer e pede para a mãe fazer sopa de iogurte, um prato que Gonu fazia e que ela sempre adorou. Sully decide tentar fazer, milagrosamente tentando agradar a menina. Na cozinha, o telefone toca.
É Haidar, direto ao ponto. Eu te avisei. Não apareça aqui essa noite nem nunca mais. Não quero ver você nem seu esposo. Sully fica sem entender o que aconteceu. E Haidar explica. Ele descobriu que Cengiz espancou o taxista que trabalha em frente ao restaurante. Sully tenta enrolar, dizendo que foi tudo um mal-entendido e pede uma chance para explicar. Mas Haidar não aceita. Ele acrescenta que não quer esse tipo de gente no negócio dele e que, além de tudo, descobriu que mentiu sobre o filho estar doente. Haidar diz que é hora de se despedirem e desliga na cara dela. Sully começa a surtar na cozinha, gritando que não é possível ter paz nessa vida e que está cansada disso. Meleque fica assustada, percebendo que a vida está desmoronando de novo. Cengiz sai do quarto irritado com o barulho e vê Sully jogando tudo para o chão. Ele pergunta se ela ficou louca. Sully grita na cara dele. É tudo culpa sua. Tudo é sempre sua culpa. Cengiz ameaça bater nela pela milésima vez e aí Sully revela. Haidar acabou de me demitir e foi por sua culpa. Cengiz diz friamente que não se importa nem um pouco, que não é problema dele. Sully grita que ela é que trabalha duro para colocar comida na mesa, então é problema dele sim. Cengiz ameaça Sully, diz que ela sabe o que acontece quando se mete com ele e manda ela não provocá-lo, ou ele irá embora dessa casa. Sully continua revoltada, gritando que é a única idiota que ama ele. O traste cospe na cara dela. Enquanto isso, o bebê chora desesperado no meio dessa confusão. Em casa, Sinan serve chá para Zeynep se sentir melhor. A campainha toca, e enquanto Zeynep liga para o chefe avisando que não vai poder ir trabalhar, Sinan vai atender a porta. É o Ali. Sinan diz que não é um bom momento, porque Zeynep não está bem, mas Ali insiste, dizendo que não vai demorar muito, e contar a verdade é bem rápido. Zeynep pergunta quem é e manda o jornalista entrar. Ali se desculpa por incomodar, mas diz que precisa contar algo muito importante. Sinan olha nervoso, temendo a revelação. Quando Ali começa a falar, o celular de Zeynep interrompe. É o médico. Sinan diz que espera que Ali saiba o que está fazendo e que não se arrependa. Ali garante que não se arrependerá. Zeynep desliga o celular e parece em choque. Assustado, Sinan vai até ela e pergunta o que aconteceu. Ela diz que o doutor encontrou um problema sério nos exames e que precisam ir para o hospital. Já de saída, Zeynep pergunta se o que Ali tinha para dizer era importante. Vendo a gravidade da situação, ele diz que não e que isso pode esperar. Sinan escapou dessa. Na casa de Sully, a discussão continua violenta. Sully fala umas verdades e Cengiz explode. Ele agride a esposa, gritando que se ela falar assim com ele de novo, ele a matará na frente dos filhos. Meleque tenta consolar Hassan, que está chorando desesperado com tanta agressividade. No hospital, Ganzi e Caide conversam sobre a descoberta de Zeynep. A mãe diz que sabe que aquela gente vai voltar para a vida da filha e culpa Gonu por tudo. Aí, Caide admite em voz alta: eu gostaria que Zeynep jamais descobrisse que Turna está viva. Duro aparece e fica inconformada quando escuta isso. Ganzi chama Duro para dar uma volta, para não deixar a mãe nervosa. No corredor, Ganzi tenta convencer Duro que Zeynep vai viver uma vida miserável, sempre correndo atrás de Turna, e pede para ela se colocar no lugar da mãe delas. Duro não cai nessa e afirma que Ganzi deveria saber que para uma mãe não tem nada mais triste do que a morte de um filho. Ganzi lembra de tudo o que passou e fica sem resposta. No consultório, o médico diz que, apesar da medicação, os níveis de coagulação não estão normais. Eles precisam descobrir a causa dos desmaios para prevenir uma embolia. Sinan tenta pensar por um lado mais positivo e pergunta para o doutor se poderia ser algo sem importância, mas o médico é realista. Zeynep corre risco real de voltar a ficar paralisada ou entrar em coma. Tudo é possível, até mesmo algo pior.
Por isso, ele recomenda uma bateria de exames. Na sala de espera, ela desabafa com Sinan. A vida prega peças na gente. Ela diz que a pior coisa que fez foi ter mentido para Turna ir embora no passado para que ela não sofresse com sua cirurgia. Zeynep assegura que seja qual for a mentira que a pessoa conte, a vida devolve e castiga. Sinan sente o golpe na consciência dele, que já está tão pesada. Nessa mesma hora, Sully está bebendo para afogar as mágoas e ouvindo música no rádio. Ela fala para Meleque que essa música fica bem na voz dela, que todos paravam para ouvi-la cantar. Ela olha para o lanche que a filha trouxe para ela e pergunta se Meleque já comeu. A menina responde que sim e que já alimentou Hassan também. Sully diz que ela é um verdadeiro anjo, que já é uma adulta e que cuida muito bem da mãe, do irmão e de todos nessa família. Você é uma boa menina. E sabe por quê? Porque é minha filha. Ai, gente, que pena que Sully não percebe o absurdo que é ela precisar ser cuidada por quem ela devia cuidar. À noite, na orla, Sandy está sentado sozinho bebendo. Ouve algumas pessoas discutindo e o homem joga uma garrafa no chão perto dele. Sandy manda o cara tomar mais cuidado com o que faz. O homem se aproxima, dizendo que ele não vai lhe dar ordens, mas quando chega mais perto, reconhece Sandy. É Elias, antigo capanga de Nequimi, aquele que traiu Tahir. Ele se senta e os dois bandidos colocam a conversa em dia. Elias conta que Nequimi não está aparecendo muito, então é ele que manda agora, já que Tahir não aparece nem vivo nem morto. Sandy dá uma risadinha sarcástica e se lembra da última vez que se encontraram. Será que ele matou mesmo Tahir? Mais tarde, Sandy chega em casa caindo, muito bêbado. Meleque fica em alerta, preocupada com o irmãozinho. O canalha abre a porta do quarto das crianças, olha para eles, mas, ainda bem, decide ir embora para o alívio da menina. De manhã, Zeynep está na varanda observando a paisagem e conta para Sinan que acordou pensando em Turna. Sinan pede para ela não se torturar com isso, para não pensar em Turna por alguns dias pelo menos. Zeynep diz que não está triste, pelo contrário, que apesar de tudo que está acontecendo, ela escolheu pensar na menina de forma positiva. Turna está viva e é isso que mais importa. De manhã, Meleque acorda e vai ver se tem comida para o irmãozinho. Quando chega na sala, ela vê Sandy dormindo no sofá. Sully levanta também e se assusta com Meleque. Isso faz com que Sandy acorde e, de ressaca, ele pede um copo d'água. Sully manda Meleque ir para o quarto cuidar do irmão. Sandy continua pedindo água e Sully continua ignorando. Ele ameaça espancar ela, mas Sully não tem medo e começa a reclamar por ter perdido o emprego por culpa dele. Sandy ri da cara da esposa, dizendo que sem ele ela não seria nada. Sully fica indignada e diz que só espera morrer logo para se livrar de tudo isso. Sandy ironiza, dizendo que nem se matar sozinha ela consegue, e garante que ele será a causa da morte dela um dia. Sully manda ele fazer logo, não esperar mais. Sandy se cansa da palhaçada e ordena que faça algo para ele comer. Sully lembra que não tem nada para comer em casa mais uma vez. Mais tarde, o bebê Hassan chora sem parar. Sandy grita mandando Sully fazer o bebê calar a boca. Sully diz que o filho chora porque está com fome. O péssimo pai diz que tem um plano e que quando ele se concretizar, fará Sully pagar. Quando ele sai, dá de cara com Alicel e pergunta o que ela quer. Ela diz que veio falar com Sully e baixinho chama ele de asqueroso. Sully abre a porta e a vizinha conta que o filho vai se casar. Sully, com sua estupidez habitual, pergunta se ela foi pedir a mão de Meleque. Aicel explica que veio chamar Meleque para ajudar a enrolar doces do casamento, já que sozinha não está conseguindo terminar a tempo. Meleque fica feliz e pede para a mãe deixar ela ir e levar Hassan junto.
Sully autoriza, mas pede alguns doces em troca. Na casa de Aicel, a verdade se revela. Era tudo um plano, e Gonu está esperando ansiosa. Meleque chega com Hassan e o encontro é lindo de se ver. A vizinha deixa eles a sós e, depois de alimentar as crianças, Gonu diz que precisa contar algo, mas pede para a menina não escapar dessa vez. Meleque concorda. Gonu avisa que Zeynep está muito triste. A menina tenta fugir do assunto mais uma vez, mas Gonu insiste explicando. Zeynep ficou muito doente. Chegou a ficar tão mal que até eu pensei que ela não ia aguentar. E é por isso que ela nunca veio te ver e nunca ligou para você. Meleque surpreende Gonu com frieza, dizendo que Zeynep já disse isso. E aí vem a fala que parte o coração. Meleque explica que entende que a professora ficou muito doente, mas Zeynep nunca a procurou depois que se recuperou. Gonu tenta justificar, dizendo que disseram para Zeynep que ela tinha ido para muito longe e que ela nunca conseguiria encontrá-la. Mas Meleque rebate com uma sabedoria dolorosa. As mães que querem sempre conseguem encontrar seus filhos. Ela dá o exemplo da própria Gonu, que procurou Zeynep até conseguir achar, e conclui com tristeza. Eu esperei por dias, à noite nem conseguia dormir. De manhã só pensava nela, mas ela nunca apareceu. E completa com muita dor. Decidi esquecer ela, para não sofrer mais. Meu Deus do céu, essa fala da Meleque foi de partir o coração. A situação está crítica por todos os lados. Agora eu quero saber de você. Será que a Meleque vai dar uma chance para Zeynep depois dessa conversa com Gonu? Ou a dor do abandono é grande demais? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Para quem chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa montanha-russa emocional. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Os próximos capítulos vão ser impossíveis de perder. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais drama, revelações e emoção. Até o próximo capítulo da novela Mãe. Tchau, tchau!